encantou, todo mundo ficou surpreso com o México. Chegou no segundo tempo, ele tirou o Lozano, tirou o Vela e tirou o Layún. Tomou um sufoco no segundo tempo, por causa das mexidas dele. Ele é o professor Pardal, ele quer mexer, ele quer inventar. Foi pro segundo jogo contra a Coreia, tava ganhando o jogo, bem. Aí ele tirou o Guardado, tirou o Lozano e tirou o Vela. Tomou de novo um sufoco, quase que... Aí foi pro jogo contra a Suécia, fez uma remexida lá, tomou um vareio. Quase que ficou de fora. Todo mundo tava encantado com o México. E lembra como o México terminou. Aí hoje, ele me bota o Rafa Marques, 39 anos de primeiro volante. Ah, legal, jogador experiente, até surpreendeu ali, tirou o Layún, abriu o Lozano pro lado direito, botou o Vela no lado esquerdo, lateral direito tá com o amarelo, volta pra volante, pega o Layún, que jogou os 3 jogos na ponta direita, pra lateral, pra marcar o Neymar, aí tomou um vareio do Neymar, aí ficou nervosinho, aí agrediu o Neymar, aí o Neymar que é caicai, o Neymar que é o time dele, ajudou a seleção ainda bem, graças a Deus, agora vai pra imprensa pra querer falar que é o juiz, que é isso, que é aquilo, assume a responsabilidade dele, ele é bom treinador, só que às vezes ele é professor Pardal, quer inventar demais, inventou demais, perdeu, porque o Brasil é muito melhor que o México. Pois é, chororô? Olha, João, a gente conhece o Osório, da época que ele trabalhou no São Paulo. Inclusive, ele esteve lá nos estúdios do Fox em São Paulo, participando conosco lá do Boa Noite Fox, né, Flávio? Acho que foi Boa Noite Fox. Foi o Rádio Night, uma coisa assim. É uma pessoa extremamente afável, um cara inteligente, educado. Eu tenho a impressão que ele estava no calor da derrota, da eliminação e não viu o que aconteceu. Ele provavelmente não viu esse pisão que o Neymar sofreu, e eu dou um desconto, sinceramente, porque o Osório sempre nos passou uma imagem muito positiva. Não é Ramon, não. Gente, mas que nós brasileiros, no único dia que o Neymar consegue fazer um grande jogo, a gente consegue eleger o William o melhor jogador em campo. Isso pra mim é absurdo. Mais do que da palavra do Osório depois do jogo. Isso pra mim, não acho. Ele estava no calor do jogo. Que calor do jogo depois da coletiva, Sormani. Depois da coletiva. O Osório falou besteira e me surpreendeu muito a entrevista dele. Me surpreendeu muito. Justamente por a gente conhecê-lo do período em que ele trabalhou em São Paulo, né? Realmente um cara afável, um cara muito educado. Eu não entendi a entrevista coletiva do Osório. Se fosse o técnico da Suíça a dar essa entrevista, depois do jogo Brasil e Suíça, eu entenderia e concordaria com tudo que o Osório disse. Mas não foi o caso hoje, não foi mesmo, né? O Neymar hoje foi um jogador que não simulou nada. Esse lance do pisão ele pode ter até exagerado um pouquinho. Exagerou, lógico que exagerou. Que é um pouco, que é uma coisa meio de jogador latino que faz isso para tentar provocar uma expulsão. Mas eu acho que diante do que ele jogou, do que foi o jogo, do que o Zinho foi muito didático para explicar, da bagunça que a seleção do México se transformou, eu acho que esse lance do Neymar é muito irrelevante para gerar essa queixa do Osório. Eu realmente não compreendo. As defesas que fez Ochoa no jogo. Eu sei, o Brasil jogou muito melhor. Eu sei, o Brasil jogou muito melhor. Eu acho que atribuir a arbitragem é uma bobagem, o que o Osório fez. Eu só não tô entendendo se exaltarem todos vocês, começar a xingar o técnico. Vai pra casa, animal. Não chama ninguém de animal. Tá bom, ele vai pra casa porque é o mínimo que ele tem que fazer. Ele falou, depois de uma explanação tão covarde. O mínimo que ele tem que Porque pra mim é uma pessoa que chega a uma coletiva de Copa do Mundo, de Copa do Mundo, uma coletiva FIFA, que o mundo inteiro tá vendo ele, principalmente pós um jogo contra o Brasil. Ele jogar toda a culpa da derrota pela bagunça que ele fez na arbitragem ou no Neymar, é de uma covardia descabida. Eu acho. Para um cara experiente como ele, é uma vergonha. Eu acho se exaltar. Acho que essa coisa de considerar tudo uma vergonha, uma covardia, alguma coisa, eu acho que é se exaltar desnecessariamente. A gente viu um trecho da entrevista. Aí não tem a entrevista na íntegra. Eu não sei se mais pra frente ou no que antecedeu essa resposta, ele provavelmente deve ter elogiado o Brasil. Não sei, eu não vi. Eu confesso que transformar o cara num pária só porque ele falou o time. Dá pra falar um pouquinho ou não? Não, acho que obrigado. Dá, Sormani. Acho que dá pra falar. Quer falar? Então fala. Eu concordo com você. Não pode falar, Botafogo. Eu concordo com você que o Neymar foi o nome do jogo. Não tem a menor dúvida disso.
O Willian foi um cara que desequilibrou. Agora o Neymar, a imagem que eu falei do Neymar... do Osório. Não, eu sei, mas que você falou que aqui ninguém votou no Neymar, absurdo, você exaltou que ninguém votou no Neymar. Ao contrário, a hashtag está dizendo que o Neymar justamente é o nome do isso. jogo. Só que alguns talentos do futebol brasileiro, o Neymar para mim foi o dono do jogo. Então por que você votou no Thiago Porque eu valorizei uma outra peça do Podia futebol fazer um brasileiro. voto no Neymar, Não, mas acho que o Thiago Silva merece uma citação. mas não é porque é obrigação votar no Neymar. Eu falei isso, os dois melhores do jogo. Isso pra mim é palhaçada. Não é uma palhaçada. Muito pelo contrário. Palhaçada não. Menos. Palhaçada Tô brincando, Paulinho, tô brincando. Tá bom. Então eu acho que a gente não viu o que o Osório falou antes e depois. Tem um trecho da entrevista. Volto a dizer, a gente conhece o Osório pelo trabalho que ele fez em São Paulo, por conhecê-lo pessoalmente. Eu acho que isso tem muito a ver com o calor do jogo e com a eliminação do México. Acho que eles contavam muito com a vitória sobre o Brasil. Eles imaginavam que era possível. Tanto que a gente viu os Twitter, a gente viu declarações de jogadores. Então, isso para eles deve ter sido uma grande frustração. Eles estavam contando demais com isso. O México nunca consegue passar de oitavas de final. Esse é o grande problema. Eu dou um desconto muito grande. Eu sinceramente, não me exaltaria como vocês em relação ao que disse o Osório. E você, mano? Eu também acho que o melhor do jogo foi o Neymar. O meu voto foi pro Willian por causa do momento que ele tá vivendo. Tá vendo? Eu acho que eu conhecendo o Neymar... Eu continuo com o meu voto. E conhecendo o Neymar, eu acho que o que ele fez é mais que normal para a categoria dele. E eu acredito que o jogo da Bélgica ele vai fazer de novo. E até menos ainda. Eu acho que ele pode fazer muito mais. Eu acho que pelo que o Willian estava vivendo, ele só saiu de uma situação que não é simples. Tem aqui ex-atletas aqui de muita qualidade que viveram a seleção muito mais do que eu. Então é por isso que eu escolho o Willian nesse momento. E por questão do Osório, ele foi mal por quê? Uma colocação totalmente infeliz. Ele deu uma entrevista antes do jogo, um dia antes do jogo, maravilhosa. Extremamente polido. Colocando as coisas muito bem, dando moral para a seleção brasileira, já colocando o Neymar em xeque, né? Em xeque, né? Sobre as suas jogadas, sobre o juiz para ficar atento, para colocar a FIFA, colocar não sei o quê. Aí ele toma um chocolate por toda a lambança, que o Zinho tem razão no que ele acabou de colocar. Ele vem aqui para justificar o que ele fez de errado. E o Neymar vem colocando, fazendo coisas que não cabe para ficar esperando. O cara, deslealmente, o cara foi lá e deu um pisão na frente do quarto árbitro, que o juiz poderia ter visto novamente do VAR, foi lá e não viu. Na frente do banco dele também, Elano. Na frente do banco. E no momento do lance, o Osório já reclama. E o Zinho comentando aqui agora que o Osório já saiu do campo e já comentou sobre essas situações. Então, assim, eu acho que por ele ser um comandante, por ele ser um treinador do gabarito dele, eu acho que ele foi totalmente infeliz pela colocação. E o Renê, como treinador também? Diga aí, Renê. Eu digo o seguinte, que ele é um ser humano como outro qualquer, mas ele é um profissional. E como profissional, ele não pode dar uma entrevista dessa. Entendo perfeitamente, quando acaba um jogo, a adrenalina nossa tá lá em cima. Tem coisas, por exemplo, como foi citado aí, o passe 2 vezes não foi dado, o jogador estava sozinho, o Lozano estava sozinho, essa bola tinha que ser dada para ele, não foi dado. Então isso mexe com a gente fica louco ali querendo extravasar. Mas somos profissionais e um profissional, ele tem que ter controle emocional, ele tem que saber o que ele faz, o que representa ele é o técnico representante de um país, está falando sobre a seleção de um outro país e os termos que ele usou foram infelizes e não condiz com a educação que ele tem, com o conhecimento que ele tem, não condiz. Ele não foi bem, não. E pra você, Juninho? E pra ele, ó. Eu não conheço o Osório, né? Me estranhou essa atitude dele. Normalmente as entrevistas que eu vi o Osório falando sempre era mais ponderado, mas falou besteira. Nessa entrevista falou besteira. Entendo o Sormani, entendo o Flávio, que o defendem, né, por conhecê-lo. E a gente sempre também tende a valorizar um pouco mais o terreno dos vizinhos, porque se fosse um treinador brasileiro, tava todo mundo, né, jogando tomate na cara dele. Mas enfim, mas foi mal na entrevista. A gente tem que falar realmente o que aconteceu e nesse momento da entrevista pode ser que ele tenha elogiado, não tenha sido isso, que o México tenha sido derrotado, mas
nesse trecho da entrevista ele foi muito mal. O único da Suíça a dar essa entrevista, depois do jogo Brasil e Suíça, eu entenderia e concordaria com tudo que o Osório disse. Mas não foi o caso hoje. Não foi mesmo. Né? O Neymar hoje foi um jogador que não simulou nada. Esse lance do Pisani pode ter até exagerado um pouquinho. Exagerou, lógico. É Tino que faz isso para tentar provocar uma expulsão. Mas eu acho que diante do que ele jogou, do que foi o jogo, do que o Zinho foi muito didático para explicar, da bagunça que a seleção do México se transformou, eu acho que esse lance do Neymar é muito irrelevante para gerar essa queixa do Osório.